A arte é um espelho fragmentado do humano. Em cada traço, em cada som, em cada imagem, ela traduz aquilo que as palavras não alcançam. É memória e é sonho. É uma forma de enxergar o mundo não como ele é, mas como poderia ser. No Acre, a arte floresce na simplicidade do cotidiano. Seja nas pinceladas que imprimem sentimentos na tela, no canto que reverbera histórias ancestrais, no artesanato que transforma a natureza em cultura, no teatro que dá vida a personagens, ou no cinema que molda realidades e revela histórias ocultas. Cada artista, guiado por sua visão singular, atravessa tempos e culturas, erguendo pontes que conectam o presente ao imaginário e ao passado, nos convidando a enxergar quem somos e quem podemos nos tornar. Não existe arte sem entrega. É nesse movimento de dar e receber que percebemos que a obra não se completa sozinha. Ela vive também em quem a observa, escuta e sente. A arte cria laços invisíveis entre criador e espectador, convidando-nos a ir além da contemplação, a fazer parte da mesma obra. A arte nos ensina a sermos espelhos da arte. A criar-te é força, é raiz, é gente que cria, transforma e resiste. Eu sou Adalberto Queiroz de Melo, conhecido mesmo como Adalberto Queiroz. Um menino que foi gerado na Paraíba, foi desenvolvido no útero da mãe na Bolívia e veio nascer em Rio Branco quando a maternidade Bárbara Ilhodora tinha sido inaugurada e a minha mãe lá dentro dos seringais da Bolívia estava chegando a hora de me ter. E ela disse para o meu pai, eu quero ter esse menino lá na maternidade. O primeiro filho a nascer na maternidade. Então, a gente veio. E então, dali, voltamos para a Bolívia. Eu, com 2 anos de idade, meu pai saiu de lá porque os bolivianos queriam me registrar como boliviano. Aí meu pai correu, a gente veio aqui, ele tinha ganho uma terra aqui na colônia Polônia Salles, onde eu morei a minha infância. Aí vim para Rio Branco, analfabeto, e só pude dizer assim, vou começar a estudar com 16 anos de idade. E dali, mais tarde, conheci o Teixeirinha, que era meu vizinho, tinha vindo de Sena Madureira, e o Teixeirinha me falava de tantas coisas. A gente participava de um grupo de comunidade de base, eclesiais de base da Igreja Católica. Então, se começou a fazer cinema. O Teixeirinha foi que veio com a ideia, que tinha lido, ele conversando com Raimundo Ferreira, um livrinho chamado Jovens Cineastas, na biblioteca da UFAC, que era no centro da cidade de Rio Branco, ali onde é a UFAC Centro, até hoje conhecida, né? E pronto. Ali, dentro daquela comunidade de base, nós nos juntamos. O Tonivan não estava lá, mas estava eu, estava o Marquise, estava Raimundo Ferreira, estava o Joracildo, um bocado de gente participava daquela comunidade. E aí a gente fez isso, o cinema. Começou comigo, com o Tonivan e com o Teixeirinha do Acre, que foi o mentor intelectual dessa atividade.
Bem, meu nome é Enilson Amorim de Lima, eu tenho 50 anos de idade, nasci em 1974, no dia 5 de agosto. E a minha paixão pela arte começou aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, segundo os meus pais, eu já conseguia desenhar tudo aquilo que o meu olho observava, né? Mas foi exatamente a partir dos 11 anos de idade onde eu começo a trabalhar a pintura de letra por encomenda, né? Na época, o serviço de computação era praticamente escasso e a maioria dos letreiros dos comerciais, dos supermercados, eram feitos de forma bem manual, através com o uso de régua, lápis e pincel manual. E a partir dos 15 anos eu virei pintor de letreiro. Aos 17 eu comecei a trabalhar nos bares da cidade como retratista e desenhista de retrato, né? Não só fazia retratos a lápis, a carvão, mas também fazia retratos por encomenda em técnica óleo sobre tela, acrílico sobre tela e guache também sobre papel. Mas aos 17 anos de idade eu fui convidado a participar da redação do jornal Rio Branco para trabalhar como caricaturista. Trabalhei como caricaturista no jornal Rio Branco durante 8 anos e por lá fiz e criei diversos tipos de caderno infantil, dentre eles um caderno intitulado O Rio Branquinho, onde eu escrevia várias historietas de quadrinhos do Mapinguari, do Curupira, da Mãe da Mata, porque eram histórias e relatos orais repassados de geração por geração, por amigos, né, que eu conhecia. Dentre esses amigos que eu conheci, foi o nosso grande artista plástico, Hélio Melo, um dos maiores contadores de história, de lendas do nosso folclore local. Aqui quem fala é o cantor Isaías Lima, né? Sou acriano, de Sena Madureira, com 13 discos gravados, né? 4 DVDs, com 2 discos gospel também, que eu gravei 2 discos gospel. Tem uma rádio web, entendendo, chamado Rádio de Vinil, e tem esse lugar lindo que você quiser vir prestigiar. É aqui onde você vai me encontrar, tomar aquela água super gelada e um cafezinho ali na frente para a gente comemorar a nossa vitória, né? Quando eu vim passar a querer ser cantor, foi já em 97, mas eu vim da zona rural, tá entendendo, em 86, né? Cheguei em 86 e sem saber nada, matuto da zona rural. E aí a primeira pessoa que eu procurei na época foi o Jorge Cardoso, gravava a Praia do Amapá naquela época, ele famoso, tinha gravado em rede nacional. E eu fui procurar o Jorge foi uma pessoa que... Jorge Cardoso foi uma pessoa que, quando eu fui a primeira vez a encontrar o Jorge, ele me acolheu. Foi um cara que me recebeu do nada. Quando foi em 90, eu resolvi vir para a cidade. Vim para a cidade tentar um espaço, porque o meu sonho, na época que eu curtia os cantores de antigamente, Teixeirinha, Júlio de Freitas, Carlos Alexandre, Valdo Freire, então Bartol Galeno, então eu vinha curtindo muito esse povo. E o meu sonho mesmo era gravar um disco LP, um disco de vinil. Quando foi um dia, o Jorge Cardoso falou para mim, Isaías Lima, eu não tinha aquele nome de Isaías Lima ainda, né? Mas quando o Jorge me chamou um dia para me fazer parte de um show que ele ia fazer na Expo Acre. Eu falei, Jorge, quem sou eu? Fazer back vocal na Expo Acre, você canta em cima da minha voz. O Jorge foi um cara que se deu comigo, parece que meu sangue se deu com ele. Eu gostava sempre de cantar minhas músicas, eu nunca gostei de cantar a música dos outros, né? Eu mesmo escrevia minha própria música, né? Queria botar o ritmo, queria ser cantor com a minha própria música. Eu sou o Manuel Lourenço Alves, sou acriano do município de Senador Guiomar. Por essa razão de eu dizer que sou acriano, eu estou exibindo aqui a nossa bandeira acriana. Sou escritor de literatura de cordel. Já editei muito mais de 100 livros de literatura de cordel. Uns 3 dos meus livros tornaram-se
conhecido quase que em todo o Brasil. E eu escrevo cordel desde muito jovem, de 12 anos de idade, e levei o nome de Quinari, o nome do Acre, aos lugares mais distantes da nossa Amazônia. E aí eu estou com esse traje assim, de seringueiro. Há pessoas que pensam que eu sou um pedinte. Olha a roupa do coitado. Não é bem assim. É que o seringueiro, ele dá na floresta, ele tá, quando está muito bem trajado, está dessa maneira aqui. Muitos, principalmente o pessoal jovem, que moram em cidades, ao ver um traje desse na televisão, fica pensando, deve ser bem uma das pessoas lá da Cracolândia em São Paulo, ou um pedinte qualquer, e não é bem isso. Isso aqui representa como se fosse um crachá do seringueiro. Eu sou o artista Pedro Arte, nasci em 1953, já tenho uma dimensão aí de história para contar, porque, afinal, quando a gente é artista, para ser artista já nasce artista, né? A arte já vem do berço, é o chamado autodidata. Não é aquele artista que passa pela universidade, para centro de banco de escola, para se formar, aprendizado, não. A minha arte já veio de pequeno, de novo. E aí eu comecei a trabalhar nos primeiros tempos. Meu pai trabalhava com fogareiro a carvão para sustentar a gente, eu fabricava aqueles fogareiros a carvão, a gente vendia no antigo mercado, que hoje é mercado dos ciclistas, né? A gente carregava aqueles fogãozinhos a carvão para vender lá, para então suprir a família. Minha mãe tinha pensão por lá pelo mercado, e sustentava a gente com base de pensãozinho e tal. E eu já fazia meus desenhozinhos em cartolina ali para os amiguinhos lá, ganhando um troquinho aqui, um troquinho acolá. Na escola eu desenhava tudo quanto era de desenho, nas páginas de caderno. Nunca comprei bolsa, caderno, lápis, essas coisas quando eu era mais novo, porque eu fazia o desenho na classe, era o preferencial para fazer o desenho, né? E os alunos me davam caderno em troca de meus desenhos, faziam um caderno por uma arte por um caderno, outra arte por uma bolsa, outra arte por umas lápis, e assim por diante. E eu fui ficando aquela popularização. Nessa arrumação, eu fui crescendo na arte, até que então conheci um amigo meu, que era o finado Franco, publicitário, eu ajudava ele. Fui começando a fazer paisagem ali com ele, e fui desenvolvendo. Aí até que eu conheci o primo, depois de muitos anos, eu conheci o primo 2, chamado Eurico, né? Eu trabalhei uns anos com ele. Aí fui publicitário, fazia placa, desenho, decoração, tudo. Aprendi a fazer a letra e tudo, enquanto que ele só fazia a letra. Eu passei um pouco do trabalho de desenho para ele e ele automaticamente passou um pouco da letra para mim, de forma que eu tive uma história, né? Depois disso passei uns anos fazendo cartaz de cinema, com o Jim Barbosa, um antigo cineasta que fazia aqueles cartazes de cinema, né? Aí, aquelas histórias de filmes, muitas vezes o filme vinha só os cartazinhos, eu pegava a cena dos cartazes e fazia um grande, ampliava, fazia uma ampliação. Tanto é que às vezes o filme nem valia nada, mas aí a fila dobrava ali do Cine Acre, que é o Hotel Rio Branco, até a antiga Saúde, que foi durante muito tempo a Federal. O pessoal saía do cinema e dizia: puxa, o cartaz tão bonito, pensei que o filme era bom, mas de qualquer maneira eu lotava o cinema com o meu trabalho de cartaz, fazia cartaz de cinema, né? Fui desenvolvendo. O material para mim naquele tempo era per capita, não tinha pincel de boa qualidade. O Mazinho, que era gerente do cinema, né? que trabalha com serigrafia, viajava para São Paulo, trazia os pincéis amarelos, com aquilo eu fazia os cartazes de cinema, então. Meu nome é Ivan Ferreira de Castela e sou, de certa forma, conhecido aqui em Rio Branco como Ivan de Castela. Então, para a maioria, eu sou Ivan de Castela. Castela do meu pai, Ferreira da minha mãe. Já quando criança, meus irmãos
minha irmã Eliana, meu irmão Reginaldo, e o meu pai, principalmente, poeta e imortal da Academia Acreana de Letras, uma pessoa que sempre escreveu, trabalhou no jornal fazendo trovas, também, quando criança, sempre teve a ideia, teve a vontade de fazer teatro. Nunca conseguiu na sua infância dura, mas aqui ele começou a escrever. E, de certa forma, as inspirações, não só do meu pai, mas também da minha mãe, uma pessoa de fala rápida, de piadas do momento, de brincadeiras e de uma seriedade muito grande, mas sempre vivendo no lar, cuidando de todos nós, mas muito inteligente e rápida, foram as inspirações para a gente começar dentro de casa mesmo, fazendo algumas encenações. E aí começamos a encenar ali na Praça dos Tocos, porque nós morávamos no bairro da Base, e na Praça dos Tocos nós fizemos as nossas primeiras encenações, que apresentávamos num lugar, em outro. E aí já com 11 anos eu comecei a fazer capoeira. 10, 11 anos comecei a jogar capoeira. E a capoeira acabou me levando também ao teatro. E aí fui fazendo cada vez mais teatro, abandonando um pouco do fazer capoeira, mas nunca saiu da minha vida. A capoeira é um amor que eu tenho sempre guardado. Aqui então a gente está assim na praça, ouvir um berimbau, a gente já vai no caminho, que é para procurar a roda de capoeira. E o teatro acabou tomando muito da minha vida. Fui fazendo teatro com o pessoal da minha família, como eu disse, com os vizinhos, até que um dia uma vizinha disse assim, vamos fazer teatro. Eu achei estranho aquilo, mas achei legal. A Socorro Camelo. E a Socorro Camelo me chamou e eu topei. Bora, moleque, 10, 11 anos. E aí começamos a ensaiar com o Jorge Carlos, porque nós queríamos montar uma peça de teatro. E o Jorge Carlos disse, olha, esse texto aqui vai ser difícil o autor autorizar. Mas eu tenho um outro texto aqui que o autor autoriza. Como era ele, o autor, ficou muito mais fácil. E acabamos tentando fazer a montagem, depois ele veio trabalhar com a gente e montamos ou isto ou aquilo. Uma peça de teatro que naquela época era um espetáculo infantil, mas que veio censurada para 16 anos, com pedaços do texto faltando, cortado, texto riscado, porque a gente tinha a obrigação de ir à Polícia Federal, entregar o texto de teatro, ia para Brasília, passava 30 dias ou mais, depois voltava, depois que ele passava pela censura. E aí começamos a apresentar. Nessa época, é bom que se diga, a gente normalmente tinha 2 espetáculos, um para apresentar para a Polícia Federal e outro espetáculo para apresentar para o público em geral. Quando percebia que tinha alguém da Polícia Federal lá, algum agente, a gente apresentava uma versão. Quando não tinha, a gente apresentava outra versão. Que era sempre uma coisa daquilo, das dúvidas que se tinha. O que se podia falar, o que dizer, o que mostrar. Então eram muitas proibições. E esse período eu vivi muito. Vivi também um período que a gente, claro, pelo amor de Deus, por mais que nós tivéssemos tantos amigos em todos os lugares, a gente tinha as proibições. Do fazer teatro na rua, que é uma coisa que eu adoro e sempre fiz, e gosto e faço, as dificuldades que nós tínhamos de ocupar as próprias praças em Rio Branco. Sou o cineasta Guilherme Francisco de Souza, acreano. Entrei no cinema nos anos 70, aproximadamente 74, onde eu conheci 3 jovens, o Adalberto Queiroz, Antônio Evangelista e Teixeirinha do Acre. Conheci esse jovem na escola Darcy Vargas, onde ele estava apresentando o filme A Luta em Busca do Amor e Rosinha Rainha do Sertão. Me apaixonei pelos filmes, que eu já era fascinado por filmes. Eu tinha aproximadamente de 13 a 14 anos. Já era acostumado a assistir matinê no Cine Rio Branco. Eu era um garoto fascinado por cinema. Já fazia também radionovelas na época. E conheci esses jovens, eu assisti aquela película em Super 8, 8mm. Eles me convidaram para participar da reunião deles, que acontecia no Colégio Acreano, às 7 horas, sábado à noite. E assim eu fui. Comecei a frequentar as reuniões
E eles tinham um grupo por nome de ECAJA, Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acrianos. E eu fui lá, fiz todos os testes com eles de arte dramática e de encenação. E fui bem qualificado, bem sucedido nos testes. E comecei a fazer parte desse grupo. E onde eu fiz meu primeiro trabalho com eles, né? Gatinhas e Gatões, em película Super 8. E depois eu comecei, já com o tempo, a produzir meus trabalhos. Produzi Motoqueira Maluca, produzi Som da Pesada, tudo em Super 8, onde fui vencedor em segundo lugar do festival em Super 8. E em seguida já ingressei na Polícia Militar. Mesmo na polícia, o meu hobby era cinema. Eu sentia nas veias que eu era fascinado, apaixonado pela sétima arte. E assim continuei no Grupo ECAJA, depois transformou-se na ASACine, Associação Acreana de Cinema, da qual eu também fui presidente da Associação de Cinema. E ao entrar no cinema, em 74, onde tinha esses 3 jovens, hoje eu me considero o 4º homem do cinema. Eu sou a 4ª coluna do cinema. Depois veio Lourenço Lopes, a 5ª coluna do cinema, e assim sucessivamente. Ninguém fez o que a gente fez. Ninguém andou com o pé no chão, enfrentando estrada para ir para esses municípios, estrada sem asfalto, quando se demorava praticamente 2 dias para se chegar em Brasileira. A gente ia projetar filme para mostrar o cinema nesses municípios. Nós temos aqui um histórico da nossa cidade de ter que aprender por conta própria. Isso é uma realidade nossa. A gente tem que ir fazendo. Então, nós aprendemos a lidar com o todo. Em teatro, a gente tem que aprender tudo. A ser ator, a entender como funciona um palco, a entender um pouco da pintura de cenário, porque nós tínhamos que fazer os nossos cenários. Hoje, graças a um trabalho que foi feito lá atrás de cinema, a gente tem Conselho de Cultura, porque fomos nós que demos o pontapé inicial. Aliás, não Conselho de Cultura, só tem Fundação de Cultura no Acre, porque nós do Grupo ECAJA fomos a campo, entrar no palácio na época da ditadura para conquistar, para conversar nos bons termos e mostrar a necessidade que o Acre tinha de ter um elo de ligação do governo com a comunidade que produzia. Eu diria que a arte veio por inconveniência, porque a minha pretensão não era viver de arte, né? Mas aí eu, quando comecei a desenhar, comecei a pegar respaldo, nome, preferência, procura, aí representou na minha vida a minha linhagem de arte determinada, né? Ficou como se fosse o meu destino, né? Meu destino é a arte. A vida musical para mim foi um aprendiz em toda a minha carreira, né? Se eu não fosse o cantor Isaías Lima, não era conhecido como sou hoje. Hoje 70% do povo acriano conhece Isaías Lima através da música. Então eu quero mandar um recado para todas as pessoas que estão surgindo na parte musical. Não desista do seu sonho. Não desista, sempre vá com luta. Primeiro, humildade, pé no chão. Não tente derrubar ninguém, porque você chega muito longe se você quiser conseguir a sua história. Faz que nem o Isaías Lima no Acre. E não só o Isaías Lima, vários cantores. Humildade, pé no chão, que a vida é maravilhosa. Então, a minha jornada é muito longa, porque eu sempre gostei muito de arte. A arte, eu sempre respirei arte. Quando eu não estou escrevendo, eu estou desenhando. Quando eu não estou desenhando, eu estou editando. Quando eu não estou editando, eu estou narrando. E quando eu não estou fazendo essas coisas, eu estou em sala de aula falando sobre história. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou realizando festivais. E quando eu não estou realizando festivais, nós estamos dando oficina, fazendo palestras. E o nosso trabalho é extremamente intenso. Jovens, vocês que estão ingressando no cinema agora, que porventura vão ingressar e que queiram ingressar, façam tudo com amor, porque o que eu fiz na minha vida foi tudo com muito amor, muita dedicação. E para que isso aconteça, você tem que gostar muito, amar, por isso tem essa palavra amor, amar a tudo aquilo que você faz. Porque se você não faz uma coisa que você não está gostando, essa coisa não vai fluir de forma nenhuma. Então temos que trabalhar tudo com muito carinho,
muito zelo e muito gosto. E eu dei o nome desta poesia de Súplicas de um Seringueiro. E fala assim: eu estou aqui nesta cidade tão grande, que a cada dia se expande, nem sei onde vai parar. Tanto progresso, tanto desenvolvimento, mas, doutor, eu não aguento. Meu desejo é de voltar. Eu quero voltar a riscar a seringueira, preservar a castanheira e as belezas da floresta. Eu quero ao menos sonhar com a minha cidade. Distante, só a saudade é tudo quanto me resta. É Senador Guiomar, minha cidade acriana, Rio Branco tão bacana, meu estado de Rondônia, Rio Madeira, Rio Negro e Solimões, as grandes recordações que eu guardo da Amazônia. Eu sei que tem gente sorrindo só por estar me ouvindo, dizendo: eu quero voltar. Ria, seu moço, zombes da minha fraqueza. Tu és inocente, tu não conhece as belezas das águas do Rio Mar. É o Rio Amazonas, o Tapajós, o Tocantins, cidade de Parintins e a lendária Santarém. Eu quero voltar a rever Manicoré e o Círio de Nazaré na cidade de Belém. Manaus, Zona Franca, Praia da Ponta Negra, Encontro das Águas, Vitória Régia, Teatro Amazonas, Estádio Vivaldo Lima, na época tinha esse nome. Nacional Futebol Clube e quantas belezas mil. Amazônia, que além das mulheres lindas demais, ainda existe o verde, o ouro, o petróleo, florestas, flores e flores. É lá que estão as cores da bandeira do Brasil. Esse trabalho eu queria dedicar para lembrar os artistas que já partiram para o outro lado da vida, os quais me inspiraram muito e com os quais eu aprendi muito, que se foram e que deixaram saudades. Um deles, o Mauro Modesto. O Mauro Modesto chegou a ser presidente da Academia Acreana de Letras, né? Era um grande poeta, nascido na cidade de Sena Madureira, Acre. O Mauro Modesto não sabia me chamar de poeta seringueiro. Ele me chamava: ei, seringueiro, declama aquela. Hélio Melo, com quem eu aprendi a desenhar. Um peruano, peça fina, que já partiu em fevereiro de 2024, George Rivas Prata, o Teixeirinha Acriano, com o qual eu aprendi muito sobre música. Não dá para acreditar, mas eu tenho 60 músicas gravadas. Nunca gravei uma música do Teixeirinha Acriano, mas ele gravou algumas músicas minhas. Uma delas fala: lá em Barcelos, às margens do Rio Negro, tem uma árvore que solta uma resina. O nome dela é Cocota Barcelensis e o apelido é Árvore da Gasolina. Esta música foi por causa da poesia que eu declamei lá em Brasília, que eu fui convocado para uma gravadora de disco e gravei meu primeiro LP. E essa poesia que eu acabei de declamar foi o carro-chefe para me puxar para uma gravadora. Muito obrigado. Alô, meu amigo Manuel Lourenço, aí na Transacriana. Um grande abraço do seu amigo João Manhães, com a minha homenagem a você, grande poeta. Lá em Barcelos, às margens do Rio Negro, tem uma árvore que solta uma resina.
O nome dela é Cocotia bracelensis e o apelido é Árvore da Gasolina. É uma árvore que é super inflamável e que orgulha a todos que moram lá. Eu já pensei em colocar ela no tanque, era uma boa pra gente economizar. O próprio álcool não resolve.